Novos editais da Funarge abertos recentemente, todos eles com entrega para junho, com entrega dos projetos para junho. Eu vou falar sobre cada um deles até o fim do vídeo, mas antes não se esqueça de inscrever-se no canal para poder receber as atualizações e os conteúdos com dicas de produção cultural. O primeiro deles é o Prêmio de Esquetes, voltado ao segmento das artes cênicas, ao segmento do teatro, com entrega para 18 de junho. Nós temos também o Ondas da Cultura, para o teatro, para a música, para a dança, até o dia 21 de junho. E aqui nós temos o edital de clipes musicais, um edital, a meu ver, bastante interessante, até o dia 25 de junho aberto. Vamos agora saber sobre cada um deles. O Prêmio de Esquetes Roquete Pinto é voltado ao segmento das artes cênicas e é aberto apenas a proponentes de pessoa física, com direito a uma inscrição por CPF. Essa pessoa física pode representar ou não grupos artísticos. É necessário comprovar a experiência no campo da cultura, no campo da produção cultural mínima de 1 ano. Você precisa enviar esse arquivo em áudio, ou seja, nada de imagem. O destino final desse material é a exibição na rádio Roquete Pinto. E a duração desse material, a duração desse áudio, tem que estar entre 3 e 5 minutos, nem 1 segundo a mais, nem 1 segundo a menos, para o seu projeto não entrar em insegurança jurídica. Como todo edital de fomento direto, o Prêmio Roquete Pinto de Esquetes Teatrais faz um juízo de valor artístico, um juízo de qualidade artística do material que é enviado. E os critérios de seleção que são publicados no edital são os seguintes: ineditismo e originalidade, qualidade artística, qualidade técnica e currículos, nessa ordem. Portanto, deve prevalecer o cuidado com o material que já é enviado pronto para exibição. Vale pesquisar, e aí a primeira dica desse vídeo, um pouco sobre a linguagem do podcast, que tem influenciado bastante o modo como se faz rádio hoje em dia. Afinal de contas, o destino do seu material será exibição em rádio. E se você gravar esse áudio, por exemplo, num arquivo de celular, pelo seu celular, vale escutar aquilo que você gravou de novo para perceber se não teve nenhuma falha técnica grave ou uma captação de som que aconteceu e que não precisava ter acontecido. O currículo é o 4º critério de seleção e não deve ser desprezado. Você vai informar o currículo dos profissionais na ficha técnica, no campo da ficha técnica do seu formulário. Você coloca o nome da pessoa, a função que ela exerce e uma mini biografia de no máximo 500 caracteres. Quais as informações principais que a gente tem que botar nessa mini biografia? Formação acadêmica, principais trabalhos e eventuais reconhecimentos ou prêmios que esse profissional tenha tido. 20 projetos serão selecionados e cada um fará jus a R$2.000 de pagamento. Não se sabe exatamente se vai ficar algum dinheiro de imposto, porque o edital ele não é muito claro em relação a isso, ele é contraditório. Num determinado momento ele fala que você precisa abrir uma conta no Bradesco, em outro momento ele fala que você precisa ir ao Bradesco para receber. Então, na pior das hipóteses, você perde 7,5% de imposto de renda na fonte. Mas pode ser que isso não aconteça, que seja feito um pagamento direto ali na boca do caixa, no formato de prêmio, sem imposto a pagar. Um recado importante: se a cena que você for enviar for o fragmento de uma peça que você já estreou, é importante que essa cena tenha um título diferente do título da sua peça, para que você não agrida o ineditismo e a originalidade, que são critérios de seleção, e também porque um fragmento retirado de um contexto maior e apresentado num formato diferente, que é o de áudio, é uma outra coisa, enfim, tem outros sentidos. A produção cultural tem se irritado cada vez mais com editais que pedem materiais, que pedem projetos com materiais já construídos e já prontos, ou seja, que obriga o segmento a trabalhar apenas pela expectativa de receber. Por outro lado, nesse tipo de edital costuma haver uma relação candidato-vaga mais generosa, porque nem todo artista, nem todo produtor está disposto a trabalhar nessas condições. Avalie então se isso é interessante para você. Vamos falar agora sobre o edital Ondas da Cultura. Já no edital Ondas da Cultura nós temos sim performances em vídeo gravadas para serem exibidas posteriormente em plataformas online e no canal da Funarge. São 4 linguagens que concorrem nesse edital: teatro, dança ou oficina de dança, música e solo musical. Sim, solo musical é uma categoria, música é outra. São 20 prêmios para cada uma dessas 4 categorias, totalizando 80 prêmios. E podem participar pessoas físicas e pessoas jurídicas que comprovem
3 anos de atividade na produção cultural. Os vídeos precisam ter entre 15 e 30 minutos, nem 1 minuto a mais, nem 1 minuto a menos. Em artes cênicas você pode inscrever uma sketch, uma cena curta, um fragmento de peça, desde que inédita e original. Você pode inscrever também projetos de contação de história, teatro de bonecos para público adulto ou público infantil. Não é muito claro, não fica muito claro como fica a linguagem da palhaçaria, por exemplo, que é uma linguagem cênica importante dentro do contexto desse festival. Então é interessante que você envie um e-mail para a organização do mesmo para checar se palhaçaria é aceita como linguagem válida em artes cênicas. Para a música, os projetos, as performances ao vivo não, gravadas, precisam ter a participação de no mínimo 2 e no máximo 4 pessoas. Caso seja uma performance de um único artista, de uma única artista, fica automaticamente enquadrado em solo musical. E finalmente em dança, as performances gravadas precisam ter a participação de no máximo 4 pessoas. E se for uma oficina de dança, o máximo é de 3. Ainda como oficina de dança, você precisa comprovar que realiza essa determinada prática pedagógica há no mínimo 1 ano. Não existem itens de escrita nesse edital, exceto o item da ficha técnica que fala dos mini currículos. E aí valem as orientações que eu dei no Prêmio Roquete Pinto nesse mesmo vídeo. Volta lá e assiste tudo de novo. Você precisa colocar o vídeo no YouTube em modo não listado, ou seja, uma exibição não pública. Você vai passar o link ali que é exclusivo, que vai ser exclusivo para avaliação do próprio edital. Se você colocar como público, você vai comprometer o ineditismo da proposta e vai entrar em conflito com o regulamento. E por fim, você deve lembrar de colocar comprovante de residência recente, com uma janelinha de no máximo 3 meses. Muitos bons projetos são desclassificados porque não prestam atenção nesse item, e é uma medida muito simples. Então pega ali o comprovante mais recente que você tiver, uma conta de consumo, um boleto do IPTU, e coloca ali como comprovação, como comprovante de residência da sua proposta. Os prêmios para artes cênicas, dança, oficina de dança e música são de R$3.000. O solo musical é uma categoria que ganha um pouco menos, apenas R$1.000. O edital fala que esse material será compartilhado nos canais digitais da Funarge, entre aspas, consagrando o seu autor. Não creia muito nessa consagração, tenha você um método e um plano de compartilhamento desse material, caso você ganhe. Você não precisa abrir conta em banco, abrir aquela conta no Bradesco, que a Secretaria de Estado do Rio de Janeiro sempre exige. Você vai ter uma ordem de pagamento, essa sim no Bradesco, e que você vai lá receber no banco mais próximo da sua casa, ou num ponto credenciado dessa instituição bancária. Vamos falar agora sobre o último dos editais, dessa série de editais, que é o Prêmio para Clipes Musicais. Ao contrário dos outros 2 editais que eu comentei nesse vídeo, o Prêmio Funarge de Clipes Musicais não exige que você mande um material já pronto no processo de inscrição, e sim um projeto para executar esse material. Serão 12 propostas aprovadas de clipes musicais, e cada uma delas receberá o valor de R$25.000 para poder produzir esse clipe. Esse valor vai passar posteriormente por prestação de contas. Durante 1 ano, a Funarge tem os direitos comerciais sobre essa obra. E depois desse período, 15% de monetização que você obtiver com esse material terá que ser repassado à Funarge. A ideia também é montar um festival de clipes, com todos esses clipes aprovados, a ser realizado no Teatro João Caetano, em data que ainda não se sabe. As obras precisam ter uma duração mínima de 5 minutos e máxima de 20 minutos. É um tempo bastante extenso se a gente pensar na média de duração dos clipes que rolam no YouTube, por exemplo. Mas você pode incluir nessa conta os créditos. A música, o arquivo de áudio da música precisa ser compartilhado em YouTube em modo público ou privado, porque não importa, o conteúdo do clipe precisa ser inédito apenas em vídeo. Então a canção pode estar disponibilizada em plataforma de streaming, em exibição pública no YouTube, não tem problema. Ela precisa ser inédita apenas em vídeo. Pense nesse projeto como um projeto audiovisual, com uma equipe de audiovisual forte e com uma escrita de sinopse, de roteiro, uma definição de cronograma específica do campo audiovisual. As informações da música, como por exemplo a letra, a partitura, a letra aliás precisa ser em português, não são tão determinantes, elas são apenas complementares
para que o projeto seja bem sucedido. Na descrição do vídeo tem todos os links de todos esses 3 editais que a gente tratou aqui nesse vídeo e tem também as informações de contato, caso você tenha alguma dúvida ou queira fazer alguma consultoria de escrita para o seu projeto. Boa sorte!